Baixo orçamento, gravações e uma trama envolvente. Sempre gostei muito do filme Zero Day. Inclusive, esse foi um dos filmes que ao assistir me fez ter vontade de criar um canal. E hoje vamos falar um pouco sobre ele, mas como esse filme geralmente atrai um público meio suspeito, já vou falando que obviamente não concordo com toda essa cultura de adolescente fazendo uma baguncinha na escola, então paneleiro de Discord, busque tratamento, não faça coisas com animais domésticos e saia do meu vídeo. Dito isso, vamos ao Zero Day. Zero Day! Bom, então o filme começa com os nossos arrombadinhos, o Calvin e o Andrew, se apresentando e apresentando sua operação, que será realizada no colégio deles. A gente tem uma pequena apresentação do poder de fogo deles, e depois disso temos uma cena de festa na casa do primo do Andrew, o Chris. E ele é bem legal com eles dois. Eles estão conversando e acabam combinando de irem atirar em alvos no meio do mato a alguma hora. Ria's sister has a lot of really hot friends. None of them wear panties. How do you know they're not wearing panties? They had clothing on, it was just so tight and revealing. Oh, thongs don't count as panties. Alright. Após isso, temos a primeira ação deles para a operação do Zero Day, que é simplesmente tacar ovos podres na casa de um cara popular do colégio que eles não gostam. Ele fazia bullying com eles, eles só sentiam raiva dele por ele ser um cara popular? Não faço ideia, mas ele tinha uma Range Rover, e isso é muito comentado no filme, então talvez ele merecesse. Após isso, o Andrew e o Calvin vão até um banco onde eles podem guardar as fitas das filmagens com máxima segurança em um cofre. E durante essa cena você consegue ver nos diálogos deles em que eles têm até uma prepotência do caralho em relação ao plano deles. Tipo, eles realmente se acham mais inteligentes do que todo mundo. E essa arrogância se repete durante todo o filme. Após isso, temos uma rápida cena do Calvin indo tirar o seu aparelho, e com essa cena eu gostaria de mencionar outra cena que teve no início do filme, a cena de aniversário de 18 anos do Andrew. E por que eu tô falando dessas duas cenas ao mesmo tempo? Porque são cenas dos dois com a família deles. A família do Andrew parece uma ótima família que dá todo o apoio pra ele. A mesma coisa pra família do Calvin, onde a mãe realmente se importa com coisas como a saúde bucal do seu filho, por exemplo, e o pai dele é um pai muito divertido. E ver isso é até um pouco triste, imaginando o tipo de dor que eles vão passar quando verem a bosta que os filhos estão fazendo. E então, vamos a mais uma cena de demonstração de poder de fogo. E aí chegamos em uma cena que eu gosto bastante, porque nela é apenas o Calvin e sua amiga Rachel, e os dois estão dando um rolê no cemitério, rindo e conversando, até que a Rachel comenta sobre como ela gosta do Calvin, mas não gosta do Andrew, porque além dele não tratar ela bem, o Calvin ele fica diferente na presença do Andrew, como nas palavras dela, um Andrew 2. And now you're the Cal that I've known for a really long time, and when you're with Andre, you're like Andre number 2. E ela não tá errada, durante o filme fica bem evidente que o Calvin é o influenciado da dupla. Ele vai bastante na do Andrew, mas ele tá longe de ser inocente. Parte dele realmente acredita no que estão prestes a fazer. E isso é demonstrado em alguns monólogos dele pra câmera no filme, mesmo que ele não saiba bem explicar o que significa tudo aquilo que eles vão fazer. But, you know, that's just this town's misfortune, I guess. No, fortune, it's their fortune. It's your fortune. It's... Ah, e finalmente chegou o dia deles atirarem em objetos no mato. My mommy was killed by a hunter. Now I will be too. Após isso, temos uma cena onde o Andrew ele explica que você planejar uma data exata pode não acabar dando certo. Então eles planejaram simplesmente fazerem no primeiro dia em que fizer 0 graus no ano. Por isso o nome, Zero Day. Our original plan was that Zero Day would be on 0 degrees, but it happened once because it was so... And that was the day that Andre had diarrhea. So we set a date, yeah. May 1st. Esquece. Outra cena importante é quando Calvin e o Andrew eles decidem queimar seus objetos pessoais em uma fogueira, como por exemplo, jogos, livros, CDs e objetos de memória afetiva. Apesar da cena ela ter um contexto meio sombrio e pesado, já que eles estão fazendo isso para a operação não ter mais volta, o diálogo deles impressionantemente é bem divertido. Tipo, eles são realmente dois adolescentes normais interagindo. A cena é boa porque além de tirar uma risada aqui ou ali, tudo soa bem natural, realmente parece um diálogo real entre dois adolescentes, um implicando com o outro, fazendo piadinha, e são muitas dessas cenas que vendem o filme pra mim. Oh, it must be your pretty boy blonde good looks. What do you mean? Oh, I'm gonna play with my hair now. Oh. Bom, e finalmente chegamos às duas últimas gravações deles. A primeira seria um manifesto em vídeo deles falando os motivos ou as razões para eles fazerem o que vão fazer. Mas na realidade eles falam um monte de coisa contraditória, sobre como eles vão se sentir deuses, somos todos iguais, eles vão mostrar o valor da vida, somos todos animais, e só coisa
bad, eles tentando soar intelectuais ou nihilistas. E lógico, também é comentado sobre eles terem sofrido bullying, e fica bem claro no filme que eles provavelmente eram bem desajustados, não só no ambiente escolar, mas na sociedade. E embora eles fiquem lançando essas frases prontas ou motivos, na minha opinião, o maior dos motivos deles estarem fazendo isso é, além de uma raiva interna, eles não esperarem nada deles mesmos. Eles não veem futuro para si. O manifesto deles não é um esclarecimento, é uma performance. Eles estão atuando como vilões profundos, porque a realidade de serem apenas jovens desajustados e sem futuro é dolorosa demais para eles encararem. Após isso, temos uma cena rápida deles roubando mais armas na casa do primo do Andrew, e então vem a última gravação deles, com eles no carro conversando antes de irem para o colégio. E o Andrew, ele comenta com o Calvin que ele não conseguiria fazer isso com mais ninguém, reconhecendo a amizade entre eles dois. E realmente ele não conseguiria, porque além de ser uma ideia horrível, querendo ou não, talvez eles fossem as pessoas que mais se entendiam nessa cidade. Só que infelizmente eles usaram essa conexão para fazer um massacre sem sentido. Então vemos a última cena deles caminhando em direção ao colégio. Mas lógico, o filme não acaba aqui, porque ainda contamos com cenas das câmeras de segurança do colégio e gravações de áudio de um agente policial tentando comunicação. E caralho, essa cena, apesar dela não ser tão explícita devido à qualidade da câmera, ela é real pra cacete, desde a atuação ou os diálogos. Realmente, algo muito tenso e horrível. Eles riem, gritam com raiva, fazem pouco das vítimas, até chegar a polícia e, como em maioria desses casos, eles decidem se autodesligarem desse mundo. E a última cena do filme é uma gravação de alguns jovens aleatórios que talvez fossem estudantes do colégio procurando o túmulo do Calvin e do Andrew, simplesmente para tacar fogo na lápide deles. Isso mostra que depois dos atos do Calvin e do Andrew, mesmo que eles acabaram morrendo, a raiva deles simplesmente não sumiu, eles transferiram a raiva para os outros. Eles criaram uma herança do ódio, através da dor e do trauma. É um filme pesado e um assunto bem delicado, mas eu gosto muito do filme Zero Day. Pra mim, ele é o melhor filme que demonstra como são jovens que cometem esse tipo de massacre. Não resumindo tudo a bullying ou culpando videogames, ou transformando ele em monstros. Aliás, como eu vi em uma review, o filme mostra os garotos por trás dos monstros. Garotos que podem ser seus irmãos mais novos, seus primos ou seus vizinhos. Este é um filme de 2002, e eu te pergunto, agora em 2026, os jovens que ficam em panela do Discord fazendo crimes são tão diferentes assim do Andrew e do Calvin? Lógico, agora eles não usam fitas, eles têm acessos à transmissão em tempo real para várias pessoas em um servidor particular. Porém, a raiva interna e a falta de visão de um futuro sobre si mesmo eu acho que são bem iguais. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo aqui no Necrose Mental. Eu peço desculpas pelo meu áudio que ainda não tá muito bom, minha edição ainda não tá muito boa, mas eu prometo melhorar nesses aspectos. Se vocês puderem deixar um like, algum comentário de feedback ou até uma recomendação de algum filme ou anime para eu assistir, eu agradeço. Até mais e cuidem de vossas massas cinzentas. Coisas? Que são coisas? Coisas.